Boa noite a todos, amigos de São Paulo, do Centro Espírita Fraternidade Irmã Maria. É com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de outras vezes em que estaremos juntos para falarmos da doutrina espírita. É com alegria que eu compartilho um pouco do nosso conhecimento com vocês, irmãos de ideais espíritas de São Paulo e de todo o Brasil que nos acompanham nessa live que nós estamos aqui fazendo ou iniciando, cujo tema já foi dito pelo companheiro, que chama-se Nascendo Evolutiva, que é uma mensagem do livro Roteiro do Espírito Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier. Mas antes de discorrermos sobre a temática, gostaríamos de fazer a nossa prece, mas ainda assim, antes, gostaria de também dar o meu boa noite, meu abraço virtual e fraterno aos companheiros do nosso canal Roteiro Espírita, que está presente hoje aqui, nos ouvindo, vibrando por nós, e todos aqueles do ideal superior que buscam o conhecimento da doutrina espírita como um caminho de evolução nessa senda evolutiva que todos estamos fazendo desde quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Mas antes de vermos a temática, nós vamos fazer a nossa prece como nos é habitual em todas as atividades que realizamos na Casa Espírita. Sendo assim, convidamos a todos a elevarem o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe, nos proteja, que a falange dos espíritos bondosos e amigos desta casa com a irmã, que ora nos encontramos, possam nos envolver nas suas vibrações de amor e paz, e que a mensagem de hoje possa tocar fundo em nossos corações, despertando em cada um de nós os presentes o desejo sincero do investimento pelo progresso moral e espiritual. Sendo assim, amado Jesus, com votos de paz, te pedimos a permissão para o início do nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, amigos, irmãos de ideais espíritas, o nosso voto de muita paz, e é com imensa alegria que nós estamos aqui pela primeira vez para falarmos sobre essa temática tão importante. Mas eu gostaria também de agradecer ao companheiro Plínio Penteado e à nossa irmã Tânia, que fizeram esse contato comigo aqui em Salvador, para que hoje estivéssemos aqui falando com vocês. Então, muito obrigado a vocês dois pelo apoio e pela ajuda. Conforme dissemos, o nosso tema foi extraído desse livro que talvez vocês já conheçam, que chama-se Roteiro Espírita. E diga-se de passagem, o nosso nome, ou o nome que leva o nosso canal Roteiro Espírita, foi oriundo desse livro de Emmanuel, no qual ele vai nos trazer várias mensagens importantes para a nossa reflexão do ponto de vista do nosso crescimento moral e espiritual, como lhe é costumeiro fazer nas suas obras psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier. E nesta, além de outras tantas oportunas, ele vai nos brindar na mensagem de número 4 a respeito dessa senda evolutiva, fazendo uma reflexão para conosco quanto ao investimento que nós estamos fazendo nesse sentido em cada oportunidade que Deus nos oferece através da nossa reencarnação, porque é sabido que é através dela, da reencarnação, que os espíritos se desenvolvem e vão conquistando pouco a pouco a consciência do dever e o sentido existencial da vida. Porque quando nós não a temos, nós fazemos escolhas muitas vezes que nos precipitam à dor, ao sofrimento e à perda da oportunidade de darmos um salto a mais, um passo a mais na senda do caminho da evolução, conforme nos é sabido que Deus nos criou simples e ignorantes.
E, nesse sentido, na própria mensagem, conforme veremos em algumas citações, Deus não cria propriamente o espírito. O espírito, com E maiúsculo, é o resultado de um processo evolutivo que o princípio espiritual faz através dos reinos, conforme vai dizer Leon Denis no seu livro Depois da Morte, que o que o espírito, o amônada, também no dizer de Emmanuel, a caminho da luz, ele dorme no mineral, se movimenta no vegetal, desperta no animal e eclode no hominal, para dizer as fases evolutivas nesse processo da senda evolutiva desse princípio inteligente do universo que faz até atingir essa consciência. E daí para a angelitude, que é a fase na qual nós nos encontramos, existe também todo um caminhar de despertar da consciência. Daí porque se diz, ora, a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque nas fases antecedentes ao hominal, o espírito, esse princípio inteligente, ou como queiramos, o espírito com E minúsculo, conforme também nos assegura Allan Kardec, a partir dos ensinos dos espíritos trazidos por ele no Livro dos Espíritos, vai ter toda uma condução por aqueles que são os operadores divino do processo da evolução de cada um de nós. E que, aos poucos, em cada um desses reinos, ele vai desenvolver uma parte desse ser espiritual que dormita nessa mônada, nesse princípio inteligente, até que desperte no reino hominal. Daí para frente, pouco a pouco, na medida em que as reencarnações vão acontecendo e que este vai se desenvolvendo, o espírito passa a ter uma maior visão, uma maior consciência em torno da sua realidade e busca, a partir do seu livre-arbítrio, a fazer escolhas que facultem a ele o crescimento, o seu desenvolvimento, não apenas intelectivo e material, mas, sobretudo, o moral e espiritual, para divisar a sua real condição de seres fadados à perfeição. Talvez por esta razão, e aqui merece esse comentário, disse Jesus na sua proposta evangélica que nós deveríamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Que sabemos que em uma reencarnação apenas, em uma experiência corporal, não nos é possível saber todas essas verdades que libertam. Daí o próprio Jesus, por sua vez, também nos dissera: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Para que isso ocorra efetivamente, é preciso que nós façamos o caminho através da esteira dos séculos, através desse repetir de idas e vindas para esse desabrochar da consciência iluminativa. Daí também Kardec ter dito: nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei. Porque desde a criação inicial, como mônada, como princípio inteligente, nós percorremos essa senda evolutiva para alcançarmos a condição maior como seres conscienciais das leis de Deus. Joana de Ângeles, por sua vez, ao tratar dessa temática, ela vai dizer que o maior investimento da vida é o ser humano. Porque somente nesta condição humana é que nós podemos entender o sentido da vida, compreendermos o que verdadeiramente Deus quer de nós, o nosso Pai que está nos céus, e que também nos apresentou Jesus quando ele aqui esteve conosco há mais de 2000 anos, nos dizendo que ele era Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que nos faculta inúmeras possibilidades de aprendizado, que não poderíamos nos autorrealizarmos
do ponto de vista dessa consciência plena, apenas em uma única vivência. E a justiça de Deus se fundamenta exatamente através da consciência da reencarnação. Porque fato há, situações ocorrem, e o próprio Emmanuel vai discorrer na sua mensagem, senda evolutiva, de que não daria para conceber um Deus bom, justo, misericordioso, desde quando nós vimos essas diversidade de caracteres, de valores, de experiências humanas, tais quais ainda vemos no nosso dia a dia, quando, por exemplo, temos crianças que nascem em condições favoráveis, enquanto que outras em condições paupérrimas, miseráveis. Algumas já adentram com toda a saúde, com toda a força, enquanto que outras nascem em uma condição limitadora, deficiente, parasitária. Como compreender a justiça de Deus se não tivermos um olhar para as reencarnações? Para o livre-arbítrio, daí na lei de liberdade, Kardec vai trabalhar, juntamente com os espíritos, essa questão do livre-arbítrio. E uma pergunta que nós selecionamos, que é a de número 843, Kardec questiona as entidades venerandas. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, ou seja, ele tem a liberdade de fazer as suas escolhas? E os espíritos disseram para Kardec: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E como isso é profundo, como isso é significativo para compreendermos essa senda evolutiva ou essa marcha do progresso que todos nós, enquanto filhos de Deus, estamos fazendo através das reencarnações. Essas disparidades que nós encontramos do ponto de vista social, do ponto de vista humano, têm uma consonância, têm uma resposta quando ampliamos o nosso olhar para a realidade trazida por Jesus, que quando a resposta, quando a origem daquela situação não está necessariamente na vida presente, significa dizer que tem a ver com a vida passada. Os sofrimentos anteriores, as causas das aflições anteriores e as atuais, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec vai nos propor uma reflexão no capítulo 5 dos bem-aventurados, os aflitos porque serão consolados. E nós vamos ver que o capítulo 5, é o de maior extensão de páginas, de textos, justamente para mostrar a nós a necessidade de vivermos consoantes a lei de Deus, para que não a infringamos e, com isso, não tenhamos que voltar para nos ressarcir com ela. Daí já ter sido dito e conhecido por todos os presentes aqui na live. A cada um segundo as suas escolhas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por essa razão, a gente entende que nesse caminhar evolutivo, nesse ir e vir, quanto mais consciente eu estou da lei de Deus, que se encontra dentro de cada um de nós na consciência, e quando afastamos-nos dela, vem o sofrimento para corrigir e nos chamar a atenção, como também aceleramos o passo ao grande encontro com o divino que há em nós, quando nós vivemos o nosso dia a dia, as nossas experiências humanas fundamentadas na proposta da lei de Deus, que é soberanamente justa, que é soberanamente amorosa, dando a cada um o direito de escolher o segmento e o caminho que assim queira fazer. Mas eu ainda gostaria de trazer para as nossas reflexões uma pergunta do livro O Consolador, de Emmanuel, quando ele vai ser perguntado, por exemplo,
na questão 241. E é uma pergunta também que tem uma interseção que dialoga muito bem com a temática de hoje na senda evolutiva. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Visto que somos espíritos calcetas, somos espíritos que temos uma larga soma de débitos para com a lei. Isso é fato. Porque se assim não fosse, não estaríamos ainda estagiando em um mundo como o nosso atual, um mundo de provas e de expiações. Bem verdade que já saímos por um esforço coletivo do mundo primitivo. Fugiu o termo. Mas ainda estamos muito mais no início do que do final. E é preciso que nós alarguemos esta visão de que existem outros mundos, outras faixas evolutivas a serem vivenciadas. Daí disse o Cristo: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Porque quanto mais iluminada é a nossa consciência, quanto mais nos traduzimos como luminescentes, mais vivemos de acordo com a vontade de Deus e passamos a ser coautores da própria criação, agentes multiplicadores da mensagem do Cristo. Por isso disse ele: ninguém chegará ao Pai que não seja por mim, através desse esforço laborioso de autorredenção. E aí vem, então, a pergunta dirigida a Emmanuel, e aqui já feita, citada, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Uma vez que todos estamos em busca dessa redenção espiritual. Vejamos o que dissera Emmanuel nesse sentido. O nosso maior auxílio para a nossa redenção espiritual está no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, porquanto esta, a maior, será resultante desta outra menor individual. Porque se eu não me esforço para ser o homem de bem proposto por Jesus na parábola do homem de bem, dificilmente teremos uma sociedade equânima, dificilmente teremos uma sociedade livre, uma sociedade espiritual, na qual a violência, a dor, a miséria, a fome, as pandemias pelas quais vivemos, e esta é apenas mais uma das muitas que nós já vivemos como sintoma da nossa imperfeição moral, do nosso distanciamento à lei de Deus. Então, se eu não reflito nesta senda espiritual, na valorização do corpo, na valorização da reencarnação, nas escolhas conscientes que eu devo fazer a partir do livre-arbítrio, e lembrando aqui uma citação muito pertinente e conhecida por todos nós no meio espírita, de Paulo de Tarso, que conseguiu fazer essa redenção espiritual e que se reverteu para a coletividade dos primeiros cristãos. Se assim não fosse, não teríamos provavelmente notícias desse que nós conceituamos como sendo o nosso guia, o nosso modelo, o nosso governador planetário, Jesus. Ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque eu entendo que, apesar do meu livre-arbítrio que Deus nolo ofereceu, mas eu sei que existem consequências para cada ato, para cada atitude, para cada movimento que eu faça. E quando não se repercute, não respinga já nesta, certamente haveremos de nos encontrar com esta sombra, com esse débito, em alguma dessas nossas experiências futuras. Porque é Jesus que assevera: não sairás de lá até que pagues o último cetil. Ou ainda, se quisermos, naquela outra bem-aventurança:
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São citações importantes, companheiros, para nos chamar a atenção quanto à necessidade desse investimento nessa senda evolutiva, para que não percamos tempos com frivolidades, com questões de pouco valor espiritual e que não nos permita essa redenção espiritual, para que não fraquejemos frente aos desafios da vida. E quiçá esta que ora vivemos, a pandemia, o isolamento social, o distanciamento entre aqueles que dizemos amar, a possibilidade de estarmos ora dentro das nossas casas, como estamos nesse momento, ainda que com o recurso da tecnologia, para construirmos essa estrutura familiar que vai ter um respaldo fortalecedor dentro desta nova sociedade que há de vir brevemente e que se inicia, talvez, a partir desse momento de recrutamento social. Porquanto nós estamos tendo mais uma oportunidade de reconciliação com os nossos adversários, não com os inimigos, e estes, na sua maioria, encontram-se lado a lado conosco. Daí disse o mestre também: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para que não se suceda que nesta oportunidade da reconciliação a gente perca o crédito, que a gente enterre o talento, que a gente não o multiplique por mais 2 ou por mais 4. E com isso nos arrependamos. A consciência de culpa pelos excessos, pelos vícios, pelas paixões, pelos equívocos, nos tire da trilha de acesso, do roteiro estabelecido, ou ainda pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve conosco. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Mas vejamos a resposta de Emmanuel, porque é uma resposta contundente, é uma resposta que nos faz rever conceitos e valores. Pois bem, ele diz: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Ó, voltando à bem-aventurança os que sofrem. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequência aquisição de valores morais possíveis ou passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Daí o objetivo de estarmos aqui de volta. Só esse último trecho. Com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Não há quem não sinta dor, não sofra. Não há quem não passe pelos desafios da vida como sendo oportunidades de crescimento. E finaliza: situação essa que leva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito, que é, entre outras palavras, a senda evolutiva. Quando eu entendo essas verdades, eu entendo também que eu passo a ter um compromisso com essa coletividade a qual eu pertenço. Daí vimos hoje os movimentos de classes, os movimentos dos direitos humanos, os movimentos voltados para todas as áreas sociais em busca desta liberdade. Mas é preciso também que incluamos a liberdade de espírito, que incluamos essa busca pelo divino que há em nós, para que não percamos a oportunidade do aprendizado que a vida está nos dando, e, em particular, com o conhecimento da verdade libertadora que a doutrina nos faculta
como sendo a terceira revelação proposta por Deus para a humanidade terrena, a fim de que nós dessemos um salto quântico, um salto qualitativo no nosso processo de despertar para essas verdades eternas, para que nos reconheçamos filhos de Deus e tenhamos uma sociedade de mansos, de pacíficos, porquanto é o desejo de todos nós. Aspiramos por esse ideal. Queremos e já vicejamos um dia vivermos sob as bases da fraternidade universal. Mas, sem dúvida alguma, não ocorrerá tão somente pelas rezas, pelas orações, pelo dizer, eu creio em Jesus, eu creio na doutrina espírita, eu sou seu seguidor, se não estamos fazendo nada, absolutamente nada, pelo que deve ser feito, pela essa redenção individual que se refletirá no coletivo. Daí porque uma historinha que também é muito citada no meio espírita, que conta que um pai, um grande empresário executivo, estava em casa, possivelmente num desses dias de pandemia em que ele vivia, e ele precisava fazer um trabalho para entregar à empresa, que estava sendo muito cobrado. E o filho ali com o pai, querendo brincar, jogar, e por aí vai. E o pai toda hora dizendo que não, que ele aguardasse, mas o menino pequeno, insistente, até que o pai, para tentar se livrar, e é o que a gente faz quase sempre com os filhos, pegou e disse assim, tá bom, eu vou brincar com você, mas antes eu vou lhe fazer um desafio. E aí pegou um papel, rasgou em vários pedaços e disse assim, olha, tente recompor a imagem, que era a imagem do planeta, do mapa mundi. Na verdade, ele pegou um mapa mundi que ele encontrou em casa, rasgou todo ele e disse assim, olha, se você conseguir montar o mapa, a gente para e brinca, tá bom? Então vai lá para a sala, tente montar e depois, quando você terminar, venha e me fale. Para surpresa do pai, 5 minutos depois, ou quiçá menos, o menino volta feliz da vida, né? Dizendo, pai, consegui, bora brincar. Disse assim, como? Impossível, alguém fez por você, foi sua mãe? Fez, não, fui eu. E aí o pai foi ver até que ponto realmente ele tinha acertado na tarefa. E, para sua surpresa, o mapa mundo estava ali realmente todo pronto, bonito, coladinho, todos os continentes, todos os países juntos. E ele então questionou, como é que você fez isso, filho? Estou aqui surpreso com a sua inteligência. O menino, pai, foi fácil. Eu percebi, na medida em que eu tentava colar, que atrás tinha a imagem do homem. E aí, então, eu resolvi reformar o homem. Reformando o mundo, o homem, eu reformei o mundo. E, inversamente, é o que nós estamos fazendo, tentando consertar o mundo para que o homem se conserte. E a proposta de Jesus é que nós voltemos o olhar para dentro de nós mesmos, para que em cada encarnação, que é construída através dos milênios, nós consigamos dar esse salto de reforma íntima que a doutrina espírita tão apregoa, tão discursa, tão propõe, para que tenhamos essa sociedade melhor, qual ocorre ou visto no livro A Gênese, no capítulo 18, salvo engano, quando Kardec, a partir dos espíritos, colocam os tempos, por fim, são chegados. Para que essa transformação do homem possa, de fato, acontecer. Pois uma nova geração está, pouco a pouco, substituindo a atual. E esta que chega traz consigo os germes dos valores morais, da redenção espiritual. São espíritos mais aquinhoados pela essência divina, pelo desejo do bem, da propagação dos ensinos crísticos, ou mais do que a propagação deles, a vivência no cotidiano um com os outros. E é o que verdadeiramente nos falta. E é o que verdadeiramente a doutrina espírita nos concita, nos convida a fazer,
para darmos esse mergulho, esse movimento quântico, e a Terra, quiçá, em breve, saia da sua condição primária, ainda de um mundo de provas, de sofrimento, e inicie o seu processo de regeneração em uma sociedade mais ajustada, mais feliz, mais consciente, devotada não mais aos ritos, às práticas exteriores, mas voltar-se para dentro de si, conforme propõe Joana de Ângeles também, mediante os ensinos do Cristo, nesse autoencontro, nessa auto-regeneração, nesse despertar da consciência em torno da sua condição de filhos de Deus. Pois, do contrário, atrasaremos a marcha evolutiva do progresso espiritual que ora ocorre na Terra. Nesse sentido, para aqueles que assim se opuserem, porque nós podemos dificultar o progresso, obstaculizá-lo. É verdade, está lá na lei do progresso. Uma pergunta de Kardec. O homem pode impedir o progresso? Não. Ele até pode obstaculizar, dificultar, mas ele não pode impedir, porque o progresso é uma lei de Deus, na qual todos estamos íncitos, inseridos. Daí a senda evolutiva. Desde a criação, simples e ignorantes, a mônada nos permite que façamos esse caminho da redenção espiritual. Mas cada um de acordo com as suas escolhas, cada um de acordo com o seu movimento para se congregar, para que se estruture no coletivo de uma nova sociedade. Aqueles que não estiverem dispostos, propensos a essa nova era, a essa nova estadia da Terra, Deus não vai se oportunar, não vai ficar com raiva, não vai ficar chateado, não vai brigar, não vai mandar uma nova 10 pragas, embora algumas delas já estão por aqui, né? É a praga do gafanhoto, são as chuvas e tudo mais que a gente vê, brincadeira à parte, mas como um simbolismo, lembrando Moisés, que iniciou esse movimento da regeneração planetária, porque é dado a cada um a liberdade, mas certamente não seguirá nessa nova fase, porque haverá de ter o crédito, uma senha, vai precisar ter um currículo espiritual, no dizer também de Chico por Emmanuel, o currículo espiritual que nos garanta o passaporte para essa nova fase. Para aqueles que não puderem, não quiserem, ainda estiverem retidos no mal, Deus respeitará e os levará em feixes, como na parábola dos trabalhadores, não, como na parábola das bodas de Canaã. Naquela festa memorável, aquele que estava sem o vestido nupcial, ele foi obrigado a ser amarrado, colocado na fornalha, e ali haveria choro e ranger de dentes. Um símbolo para nos dizer o que acontece hoje, por quanto da dor, lembrando ainda Emmanuel, na sua resposta ao livro O Consolador. A dor tem sido um grande trabalho de regeneração da humanidade. É como ele vai dizer, é a senda, é o aguilhão que nos desperta para a senda do caminho. Ou a gente entende isso, ou a gente vai de novo recapitular a lição quando já deveríamos passar para uma outra. Mas, rapidamente, dentro dos meus últimos quase 10 minutos que nós temos aqui ainda, eu gostaria de trazer alguns recortes da mensagem da senda evolutiva de Emmanuel, no livro já citado, Roteiro. Quando ele começa dizendo assim, e esse ponto, gente, os que nos ouvem, os presentes, é pena que eu não esteja vendo aqui o chat, viu, Enio? É interessante que ele começa fazendo um questionamento que eu vou deixar para vocês, os paulistas e os outros,
pensarem com cuidado. Quantos milênios, questiona Emmanuel no início da mensagem, quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? Ou seja, o nosso corpo físico. Alguém saberia dizer? Coloca aí no chat para a gente ver. Nós não quantificamos o tempo da própria Terra, embora os espíritos respeitem, quando os cientistas dizem mais ou menos o tempo da existência da Terra, quanto mais o tempo que levou desde o iniciar do reino mineral até a sua constituição final no reino hominal, os milênios, as eras. Daí disse lá no sermão bíblico que Deus criou a terra em 7 dias, porque em cada um desses dias significa dizer uma era geológica, uma era espacial, que é constituída de milênios afora, que nós não conseguimos quantificar. Mas ele vai dizer, o corpo é para o homem o santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Está vendo? Não saímos do contexto da proposta do tema de hoje. O corpo físico, esse que nós abusamos, esse que nós excedemos no limite, é para o homem santuário real de manifestação, de obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos que a vida planetária se subdivide. O próprio Cristo, para estar conosco, a fim de que não derrogasse a lei, precisou de tomar de um corpo entre os melhores elementos que o planeta Terra, então, tinha para a formação do seu corpo perispiritual e, consequentemente, físico. E se não fosse por conta do que ora lhe aconteceu, da traição, do julgamento, da morte infame na cruz, por certo, ele viveria mais de 1000 anos, porque não se tem notícias de que Jesus enfermou. Jesus era um espírito puro, eminentemente puro. E do seu corpo, das suas vestes, saíam virtudes que curavam aqueles que o buscavam. E nós, por nossa vez, fica a reflexão. O que estamos fazendo dessa unidade divina que Deus nos ofereceu para o progresso moral e espiritual? Nós o encharcamos com bebidas, com tabagismos, com pensamentos delinquentes, inferiores, adoecemos as nossas células, comprometemos os nossos órgãos internos, a nossa visão com a maledicência, com o olhar invejoso e tudo quanto ainda nos é característico. E reclamamos porque o corpo sofre as suas injunções. Não dormimos, não nos alimentamos, não nos higienizamos. Estamos sempre na corda limite, porque eu não tenho tempo. Eu acordo 5 da manhã, vou dormir a 1 da madrugada, excedendo. E aí perdemos a oportunidade de vivermos mais tempo no corpo, nos dedicando à nossa espiritualidade. Voltando o nosso olhar para o nosso crescimento de espírito, como dissera ele a Maria. Maria encontrou a melhor parte, Marta. Aí a ela não cabe a mim tirar, porque ainda somos símbolos vivos do que for a sua época, Marta, naquela célebre passagem das irmãs de Lázaro. Então é preciso entender que o divino amigo, a luz do mundo, esteve conosco e ora se encontra na figura da doutrina espírita, nos convidando a cuidar do corpo
e da alma. É uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quem de nós cuida do corpo? E quando faz, por uma questão egóica, por uma questão vaidosa, pela beleza exterior, descuidando-se da beleza interior. Mas rapidamente me permita, Enio e demais, já estou fechando. Quanto tempo é uma outra questão que ele traz. Eu estou fazendo esses recortes para chamar a atenção de vocês da necessidade da leitura cuidadosa a essa mensagem. Quanto tempo despenderá, desse modo, a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Ainda não temos condições de sabê-lo. Mas podemos hoje, no limite que nos é dado do uso desse corpo, desse talento, fazer um bom uso, respeitando-o como uma unidade divina e fazendo com que ele aspire pelos ideais nobres e superiores da vida. Porque, do contrário, não sairemos daqui enquanto não nos ajustarmos com a lei de Deus. E ele considera da sensibilização através dos reinos, conforme dissemos lá no início da nossa fala, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento, séculos e séculos ocorreram incessantes. Para entendermos, tal qual disse Lázaro, por sua vez, na mensagem A Lei do Amor. Para que nós pudéssemos viver esse sentimento por excelência, que é o amor. No início éramos. Depois passamos a ser sensações. Mas o sublime dos sentimentos é o amor. Não esse amor que nós vivemos do umbigo para baixo, conforme também diz Joana. Mas esse sol incandescente que ilumina, que transforma e que ainda não conseguimos viver porque estamos presos às paixões primárias da evolução. E finalizando, ele diz, Emmanuel, a evolução é fruto do tempo infinito. Berço e túmulo, anotem, berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Portanto, amigos, quando nós vemos os aleijões, como ele diz aqui, de nascência, e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. Portanto, é preciso que nós respeitemos o corpo, a vida, através das escolhas que nós fazemos mediante o livre-arbítrio que nós temos e que é um talento que nos foi facultado por Deus, nosso Pai. Sendo assim, gostaria até de ficar um pouco mais, mas por conta do tempo e respeitando a proposta inicial dos 45 minutos máximo de trabalho, agradeço mais uma vez a todos os companheiros ora aqui presentes, a nossa live. Espero ter trazido uma contribuição favorável para as nossas reflexões, para despertarmos ainda mais quanto a esta realidade que esta casa de amor, de fraternidade, a Irmã Maria, aí em São Paulo, no ABC Paulista, ela nos proporciona, seja presencial, seja virtualmente, e quem sabe eu possa retornar para continuarmos esse bate-papo que a doutrina espírita, seja na sua obra básica, seja na sua obra complementar, tão nos favorece, fazendo aquele link com o que disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certamente não somos a única verdade. Somos parte passíveis da verdade. Mas todo aquele que se propuser caminhar por esse caminho, por esse roteiro da doutrina dos espíritos, por certo,
dentro da consciência do dever que lhe é dado, acelerará mais o seu processo de individuação e de evolução, na senda evolutiva na qual Deus nos ofereceu para nos percebermos filhos dele, tal qual Jesus o era quando esteve conosco. Essa potência divina e estarmos, então, na condição de espíritos puros, detentores da verdade libertadora. Para concluir, peço apenas que vocês conheçam o nosso canal, uma propaganda rápida, me permita, Enio, embora você já tenha colocado aí no link, mas nós gostaríamos que vocês aderissem a essa ideia de conhecerem o nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, que está aí, o link, dá uma passada, conheça, nós temos inúmeras palestras, pessoas queridas e amigas do movimento espírita que falam também no nosso canal, conheçam as nossas redes sociais, curtam as nossas redes, nos acompanhem no nosso canal Roteiro Espírita, para a gente fortalecer esse laço de união hoje, ou a partir de hoje, entre esta casa, a Fraternidade Irmã Maria e o nosso canal Roteiro Espírita, porque ambas têm como propósito único levar a mensagem da doutrina espírita. No mais, muita paz, muito obrigado a todos, e se houver alguma pergunta, conforme propôs Enio, estamos aqui se o tempo permitir. É com você. Obrigado, Robson. De perguntas o pessoal não deixou, mas agradeceram muito a sua palestra. A Norma, dando os parabéns. Suzana, Val, a nossa presidente, a Tânia, agradecendo também. Obrigado, Tânia. Eu vou perguntar, você vai querer fazer uma vibração final para o pessoal? Podemos, né? Se você permitir, eu gostaria, para a Permita. gente envolver essas energias que aqui foram construídas pelos companheiros do chat, da casa, para que a espiritualidade nos envolva nesse momento de energias benfazejas, fortalecedoras, despertando em nós o sentido real da existência, para que juntos, Senhor, colaboremos na construção do mundo novo, desta era que está por vir, e sabemos, conforme diz ainda o Espírito amigo, que não está nem muito longe, nem muito perto, pois dependerá de cada um de nós, do investimento que estivermos fazendo hoje, para que os resultados advenham, quando não hoje, logo mais. Sendo assim, abençoa a todos os companheiros ora aqui presentes, a esta casa que nos acolheu amorosamente e a todos os companheiros que lá laboram. Ao nosso companheiro Enio, a nossa gratidão pelo apoio, ajuda, e extensivo ao irmão Plínio e a Tânia, que igualmente intercederam por nós nesse trabalho. E pedimos, Senhor, por todos aqueles vitimados ou que estão diretamente envolvidos pela Covid-19. Que essa energia de amor que aqui foi construída possa chegar a todos os irmãos, em todos os hospitais, em todas as cidades, capitais e países do nosso planeta Terra. Que a energia da gratidão possa ser a injeção para a cura das nossas mazelas humanas que ainda hoje nos alimentamos. Sendo assim, queremos encerrar o nosso encontro desejando votos de paz para todas as consciências e lembrando aqui a oração dedicada à nossa Mãe Santíssima Maria, quando nos disse: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz para todas as consciências por aqui presentes. Sejam nós os encarnados, sejam ainda aqueles outros destituídos da indumentária física, os desencarnados. Que assim seja, e muita paz. A todos, mais uma vez, muito obrigado, muita paz, e que a gente possa nos rever em breve. Obrigado a todos. Muito bem. Em nome da Tânia, do Marcos, dos nossos amigos inscritos da Fraternidade Espírita Irmã Maria, agradeço ao Robson pela palestra à noite de hoje. Lembrando, para quem quiser conhecer o canal Roteiro Espírita, estão os links nos vídeos. Clica, vão ser direcionados para as páginas do canal. Ok? Vou pedir para o Robson aguardar só um minutinho enquanto estarei dando os recados. E vamos aqui também ao plantão da cesta básica, tá? A campanha de doação de alimentos não perecíveis que nós temos, né? Que nós fizemos essa campanha e com a ajuda de todos vocês, foi maravilhoso e nós estamos conseguindo fazer essas doações de cesta básica. Temos plantões toda segunda, quarta e sexta, das 13 às 16 horas, em nossa sede da Fraternidade Espírita Irmã Maria, a Rua Solar dos Pinheiros, número 388, na Vila Industrial, tá bom? Então, você que mora aqui na região, quer fazer a sua doação de alimentos, toda segunda, quarta e sexta, estamos lá de plantão para receber a todos vocês com as suas doações. E quem não conhece a casa, aproveita para conhecer, tá bom? E aqueles que não conseguem ir nesses dias, segunda, quarta e sexta, mora também próximo à fraternidade, entre em contato com o nosso telefone, o nosso WhatsApp é o 947586327, 947586327, e faça seu agendamento, tá? Ah, só posso de terça, só posso no sábado, tá hora. Nós estaremos lá para receber também as doações de vocês. E você que mora distante da gente, né, não dá para trazer as doações, quer ajudar a fraternidade de alguma maneira, você pode fazer a sua contribuição através de depósito bancário, transferência, na conta do Banco Santander, agência 0229, a conta é 1300-1943, dígito 2, tá bom? Então você pode fazer a sua contribuição, tem aí aparecendo para você o CNPJ da fraternidade, para que você possa fazer o depósito, né? Depois fotografa, manda para nós através do WhatsApp, para a gente fazer a contabilização dessas contribuições para que possa comprar os alimentos que faltarem.